Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futimo do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom pessoal, vocês estão vendo aqui essa gracinha bonitinha aqui, ó, essa plantinha? Estão vendo ela? Lembra alguma coisa para vocês? Olha esse labelo, gente. Lembra aqui, ó. Lembra uma forbese? Mas tem a cor de uma metistoglossa, tem até umas pintinhas e ela é perfumada, gente. Bom, essa planta aqui, gente, para quem não conhece, é a Cattleya teslu. O nome não é lá muito bonito, mas é o nome de registro dessa planta. E essa plantinha aqui é o cruzamento entre Cattleya forbese e Cattleya ametistoglossa, gente. Essa aqui foi a minha primeira experiência bem-sucedida de semeio de orquídea. Então eu fiz cruzamento de ametistoglossa e forbese que eu tinha. E dela consegui semear, fiz a semeadura. E então depois eu consegui ter algumas plantas adultas. A maioria acabei vendendo depois. E segurei algumas aqui para minha coleção. E olha aqui, ó, essa é uma delas. Foram replantadas recentemente, mas mesmo assim teve floração. Então tá aqui, gente, a Cattleya teslu. E agora o vídeo vai ser para falar das fases do desenvolvimento da Cattleya teslu e também do jeitão do vegetal dessa planta, além de dicas de cultivo para ela. Vamos começar então? Bom, pessoal, então vamos começar a falar das fases do desenvolvimento dessa planta. Bom, nós estamos em maio aqui e ela ainda está florindo agora, gente. Essa planta, por ter os genes de Cattleya forbese e Cattleya ametistoglossa, ela fica uma planta bem mesclada e bem interessante. Para quem não viu os vídeos de fase do desenvolvimento da Cattleya ametistoglossa e Cattleya forbese, vou estar deixando agora aqui na direita para vocês acompanharem também esses vídeos que vale a pena dar uma conferida, gente. Bom, essa Cattleya aqui, então, ela em termos de floração e desenvolvimento, ela pega muito o jeitão da Cattleya forbese. Ou seja, ela se desenvolve por surtos. Diferente da Cattleya ametistoglossa, que bota uma brotação em média por ano, essa planta tende a desenvolver por surtos de brotações, tem alguns surtos ao longo do ano. Então, nós estamos agora em maio, início de maio, dia 3, e ela está florindo. Provavelmente essa vai ser a última floração dessa planta da estação, gente. Então, aqui está seu pseudobulbo formado. Ela está sem espata, mas normalmente ela emite espata, porque é um replante recente. E esse pseudobulbo, tá difícil aqui, gente, ó. Ele ainda não enraizou. Ele ainda vai enraizar. Vou tentar chegar ali daqui a pouco nele, ó. Mas ele não enraizou ainda, ó. Ele tá ali, vocês estão vendo a setinha. Ele ainda não enraizou. Bom, então essa planta, gente, seguindo mesmo, mais ou menos a mesma coisa que a forbese, o que acontece? Ela agora está emitindo a sua última brotação. Aí essa floração vai passar agora. E logo em seguida esse pseudobulbo vai emitir um surto. Vai emitir um surto de enraizamento. E depois essa planta, provavelmente agora em outono e inverno, ela vai dar uma estacionada no seu desenvolvimento. Vai parar o crescimento dela. Vai ficar parada até mais ou menos final de julho, agosto, setembro. Aí, chegando na primavera, ela vai iniciar um ciclo de brotação. Exatamente, pessoal, ela vai iniciar um ciclo de brotação na primavera. Esses brotos crescem relativamente rápido, como as forbeses. E pode acontecer de já em novembro, dezembro, essa planta emitir o primeiro surto de floração. Então ela vai com uma ou duas brotações na primavera, crescem rápido e já novembro, dezembro pode vir floração dessa plantinha aqui, gente. Beleza? Aí floresce, aí o seu pseudobulbo vai enraizar já depois da floração.
E não acaba por aí não, gente. Ainda estamos no início do verão, final da primavera, ela tende a emitir outro surto de crescimento, e aí os bulbos crescem rápido. Aí já no verão, ele vem e floresce novamente. Vai florescendo novamente essa planta. E aí, gente, não acaba por aí não. Ela pode novamente emitir outro surto de brotação e aí repetir a floração mais uma vez, entrando no início do outono, ou até meados do outono, como estamos agora aqui, gente. Beleza? E aí enraiza de novo e aí ela dá aquela parada do inverno e depois, na primavera em diante, ela entra em atividade. Então ela segue mais ou menos esse padrão das forbeses. Porém, como ela é cruzada com a metistoglossa, podem existir alguns indivíduos desse híbrido que podem seguir um padrão mais parecido com a da metistoglossa, ou seja, seguir aquele padrão de uma brotação por ano e florescer numa época mais próximo da ametistoglossa, gente. Mas normalmente, as que eu observei aqui seguem esse padrão forbese de desenvolvimento em vários surtos ao longo do ano. E uma, duas, até três florações por ano nessa planta. Bom, aí falei. E em relação à sua flor, né, ela dura em média de 15 dias, 20, não passa muito disso não, 2 a 3 semanas é o tempo médio de duração dessa flor dessa planta, gente, beleza? E aí o ciclo se repete. Agora que eu falei um pouco das fases do desenvolvimento dessa plantinha bacana aqui, vamos aprender um pouquinho sobre o jeitão do vegetal dela, do corpo dessa planta. Vamos lá? Jeitão agora do corpo dessa planta, pessoal. Bom, tá imprensada aqui, não dá para tirar a planta que elas estão agarradas, eu não vou mexer para não quebrar nada. Mas vamos lá. Primeiro em relação às suas raízes, ó, deixa eu abrir esse espaço aqui. As raízes dessa planta, gente, seguem mais ou menos o mesmo padrão de uma Cattleya forbese. É uma raiz de médio calibre e crescimento abundante. Ó. Vocês podem ver aquela linha branca crescendo ali, ó, no suporte, e outra aqui, ó. Então essa é mais ou menos a grossura das raízes dela e a tendência é ter as pontas esverdeadas. Em relação ao rizoma dessa planta, gente, ele tende a crescer junto ao substrato ou ao suporte e é curto, mesmo padrão de outras Cattleyas bifoliadas. Em relação ao seu pseudobulbo, gente, ela segue o padrão das Cattleyas bifoliadas, né? Um bulbo roliço, fino, caneludinho aqui. E ela segue o padrão das Cattleyas de porte mediano, ou seja, é uma Cattleya que seu pseudobulbo chega aí aos seus 25, 30 centímetros. Provavelmente ela vai ficar até um pouco maior por conta da ametistoglossa, mas não vai ser uma planta muito grandalhona não, gente. Então, é uma planta que tem porte mediano também, ó. Vocês podem vê-la, então ela pode chegar até uns 40, estourando 50 centímetros. Mas, por ser filha de Cattleya forbese, ela tende a florescer com bulbos até bem menores que isso, gente. E isso é uma característica marcante de cruzamentos de forbese, que é o que? Precocidade. As plantas cruzadas com a Cattleya forbese tendem a ser bastante precoces no seu desenvolvimento. Beleza? Bom, ela é bifoliada, como vocês podem ver aqui, ó. O porte do vegetal lembra muito o porte da forbese, um pouquinho maior por conta da metistoglossa, mas as folhas são muito mais parecidas com as folhas da Cattleya forbese. Não são folhas muito grandalhonas, são folhas de tamanho médio, assim como a querida Cattleya forbese também, gente. Beleza? Um pouquinho maior. Em relação à sua haste floral, nisso ela perde um pouco para a metistoglossa, ou seja, essa é uma planta que não floresce muito, ela puxa mais ou menos a forbese. Então a média dela é de uma flor por haste até umas 4, 5, talvez 6 flores quando a planta está bem plena na floração. Essa aqui foi replantada recentemente, então não dá para exigir muito mais dela. Beleza? Em relação às suas flores, primeiro,
Vocês podem ver bem que ela fica bem mesclada, né? Ela puxa os detalhes interessantes do labelo da Forbese, ó. Vocês podem olhar esse amarelo aqui, essas listras aqui dentro aqui, ó, dessa cor amarela. Ela puxa bem, ó, ela puxa bem os detalhes da Forbese, pegando também aquela cor bonita da ametistoglossa, gente. E aparecem algumas eventuais pintazinhas em sua flor também, mas bem menos. E ela puxa aquele tonalidade mais rosadinha e da ametistoglossa também, gente. Além de pegar um perfume muito agradável que vem da Cattleya ametistoglossa. Então é um híbridozinho interessantezinho, é um híbrido simples, primário, mas é bem interessante, fácil cultivo e tem uma boa floração também. Então está aqui a Cattleya Teslu, gente, beleza? Então agora que eu já falei do jeitão do vegetal dessa planta, aqui pessoal, vamos agora falar das dicas gerais de cultivo da Cattleya Teslu. Vamos lá? Bom, pessoal, a Cattleya Teslu é uma Cattleya de fácil cultivo, ela é bem tranquilinha de cultivar, até mais fácil que a Forbese. Então, é uma planta bastante tranquila, ela se adapta às várias condições, né? Ela tem uma boa adaptabilidade, puxa bem isso da Forbese e da Metistoglossa principalmente. Então, é uma planta bem vigorosa dentro do seu padrão e de fácil adaptabilidade. Mas o que ela gosta? A planta que aprecia ambientes bem iluminados, então os ambientes devem ser bem iluminados, como vocês podem ver aqui, ó, tem bastante luz, ambiente com boa claridade, ou local onde pega muita claridade, um beiral de janela, uma varanda bem iluminada, ou um terraço, ou então um telado com sombrite, onde pegue sol filtrado na maior parte do dia, gente. Sombrite entre 70, 60 e pouco, vai depender da sua região. Ventilação também moderada, suave, sem ventos fortes e sem ser abafado demais. Ela aprecia. Além de também ela gostar de ambientes úmidos. Então, o ambiente para ela, puxando a Metistoglossa e a Forbese, que são plantas de ambientes úmidos, precisa de ambiente úmido. Porém, ela não gosta de ficar encharcada, beleza? Agora, em relação ao cultivo, vamos falar agora de vasos e substratos para essa planta. Bom, por ser uma Cattleya bifoliada de porte médio a médio grande, ela vai muito bem no sistema acoplado, que é aquele cultivo, igual vocês estão vendo aqui, ó. Igual vocês estão vendo esse daqui, que tem uma placa de madeira e um cachepô no caso, mas poderia ser um vaso. Vou mostrar nessa outra planta aqui, que não é a mesma planta, mas só para ficar melhor a visualização de vocês, ó. Sistema acoplado, um toco de madeira, adequado para o cultivo, um cachepô com substrato, ou também um vaso, beleza? Vai muito bem nesse sistema, mas também pode ser plantado em vasos convencionais de plástico, ou de barro, ou cachepô simples de madeira. Todos eles, essa planta responde muitíssimo bem, gente. Além disso, também no toquinho puro pode ir. E em relação aos substratos, os mesmos padrões de substrato que a gente usa para outras Cattleyas aqui funciona muito bem. Beleza? Em relação agora a regas e adubação. Em relação à rega, essa é uma planta que segue o mesmo princípio de outras Cattleyas. Ou seja, molha quando secar. Secou, molhou. Secou, molhou. Beleza? E além disso, em relação à adubação, você vai seguir o mesmo padrão para outras Cattleyas. Aqui não tem grandes surpresas também. Então segue o mesmo padrão para outras Cattleyas. A resposta vai ser excelente para essa plantinha aqui. Em relação a pragas e doenças, é uma planta que, quando bem cultivada, dificilmente apresenta problemas significativos com pragas e doenças, mas pode ser atacada pelos mesmos problemas que atacam outras orquídeas, cochonilhas,
pulgões, não muito comum, lesmas, caracóis, tentecores, ácaros, enfim. Então a gente tem que estar sempre vigilante e fazendo o controle e prevenção sempre que necessário, gente, ok? Que mais? Agora, em relação às doenças, também segue o mesmo padrão, também são atacados pelas mesmas doenças, mas bem cultivada, dificilmente ela terá grandes problemas. Beleza, gente? E aí segue os mesmas recomendações de cuidado para doenças que a gente usa para outras orquídeas. Aqui não existe nenhuma surpresa. Agora, em relação a replante e divisão dessa planta. Bom, aí é o seguinte. Por se tratar de uma bifoliada, gente, o interessante aqui é que faça o replante dela quando ela estiver enraizando. No caso dessa aqui, é após a floração que normalmente ela enraiza. Se fosse uma metistoglossa, a gente plantaria antes da floração. Uma forbese, depois da floração. Beleza? E essa aqui segue o padrão da forbese, depois da floração, que é quando vai vir o enraizamento. Se for fazer divisão, o ideal é que faça essa divisão no início do período das brotações, ou seja, na primavera, porque ela vai ter chances maiores de brotar. Se você deixar para fazer o replante, a divisão no último, na última brotação, já do outono, aí você pode ter risco dessa planta ficar parada por um bom tempo antes dela retomar a atividade. Então, faça o replante mais para a primavera, quando terminar o primeiro surto de brotações dela, ok? E a divisão, tente fazer com no mínimo 3 pseudobulbos e de preferência tendo uma frente de crescimento, pois assim facilita bastante o pegamento dessa planta, ok? E no mais era isso que eu tinha para falar dessa joinha aqui, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e se sim, deem um joinha, participem, vamos assistir as demais playlists e vídeos do canal, ajudando no seu crescimento para desenvolver mais conteúdos para vocês. E se inscrevam no canal ativando o sininho para receber as atualizações, gente. No mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.